Salve pessoas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Vitor do canal Nerd Profeta. Estamos aqui em mais um vídeo aqui no nosso canal Nerd Profeta. Fazia tempo que eu não subia vídeo, né, pessoas? Então, tô vivo ainda. Então, hoje vamos aproveitar o mês do Halloween aí, né, o Dia das Bruxas. Vamos falar sobre um assunto aí de terror também, de contos de terror, né? E falando sobre o contos aí do um autor aí clássico aí no meio de terror aí do universo literário, que inspirou várias outras obras, seja em games, em RPG, em cinema, série. É o HP Lovecraft, né? Ou Howard Phillips Lovecraft, né? Que é o nome todo dele, por isso o HP, né? Mas antes de começar a falar propriamente sobre esses contos, né, eu estou com um livro aqui em mãos, a gente vai falar sobre ele. Eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, clique em curtir, compartilha, ajuda a gente a crescer e assim animar a produzir mais e mais conteúdos. Estamos aqui no YouTube, onde a gente de vez em quando sempre subimos vídeos de conteúdo nerd. E também fazemos nossas lives, né? Profeta aqui. Geralmente eu sozinho, mas vai ter dias que vai estar acompanhado aqui. Eu bater um papo sobre um tema específico, baseado na Bíblia. Bater um papo bem tranquilo. E tem as lives nerd também que começamos há pouco tempo. Que é pegar um tema do mundo nerd, de games, séries, enfim. E bate um papo também com outra pessoa convidada aí, né? Começamos há pouco tempo essas lives de bate-papo. Então, é isso. Se liga aí na abertura e já começamos a falar do nosso livro. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos continuar aqui nosso vídeo falando sobre os contos do livro Biblioteca HP Lovecraft, né? O chamado de Cthulhu e outras histórias. É Cthulhu que fala, gente, ou Cthulhu, né? Bem, eu não sei bem como é a pronúncia, né? Então vocês podem me corrigir aí depois. Eu vou até dar uma olhada no Google Tradutor depois como que se ouve a pronúncia do nome, mas eu nem sei se ele mesmo vai citar corretamente, né? Bem, eu comprei esse livro, foi publicado pela Companhia das Letras, né? É o volume 1, né? Tem Biblioteca HP Lovecraft, o chamado de Cthulhu e outras histórias. O volume 1 aqui, ó. Vocês podem dar uma olhada aqui na capa, né? Não sei se o flash vai estar ajudando um pouco, né? Aqui, bonitão. Comprei recentemente. É um livro aqui publicado pela Companhia das Letras, né? Como eu já falei. A capa é dura, né? E as páginas, as folhas são folhas bem resistentes, assim, não, você vê que não rasga facilmente, é claro, não vou rasgar. Veio até com um marca-página aí da livraria que eu comprei, foi na Livraria Cultura. E nesse primeiro volume aqui da Biblioteca HP Lovecraft, né, são cerca de 10 contos, né, no final tem fonte dos textos, né, e sobre um rápido resumo sobre o autor, né. Aqui tem o sumário aqui, né? Vocês podem ver. E eu comecei aqui neste vídeo, nesse primeiro vídeo de contos do Lovecraft, eu quero fazer vídeos com cerca de 2 a 3 contos, né? Até a gente finalizar. Então vai ser cerca de 2 ou 3 ou 4 vídeos no máximo assim, né? E depois eu vou colocar esse conteúdo em forma de post lá no site nerdprofeta.com também. Eu comecei sobre os 2 primeiros contos aqui desse livro, que é Dagon e Ar Frio, né? Então, esse Dagon é um conto bem conhecido, né? Inicia aqui na página 7. Dagon. Um conto muito conhecido. No mundo dos games mesmo, né? Você vê isso. Referências deste conto, da criatura que aparece neste conto em games, em série, enfim. E o que diz esse conto Dagon, né? Em plena Segunda Guerra Mundial, né? Eu vou dar um rápido resumo, não vou falar assim profundamente para não estragar a surpresa de quem ainda tem interesse de ler, quem ainda tem interesse de desfrutar dessa obra, que são contos clássicos de terror, né? Então, se você curte, eu aconselho muito você ir atrás, procurar para ler. E se você quer colecionar, comprar um livro, né? Este livro ou outro, não sei, né?
e buscar que vai saciar sua vontade, eu tenho certeza. E Dagon começa com um refugiado lá, ele foge de um navio alemão, né, um soldado. Ele foge e fica à deriva no mar, né? Fica à deriva no mar lá num barquinho e passa dias, ele não sabe exatamente os dias que se passaram, né? Quantos dias que se passaram. Ele fica à deriva. E ele começa a perder a noção do tempo, né? Aí eu te pergunto, será que isso tudo, esse conto, será que não foi uma loucura da mente desse personagem que nem tem nome, né? Ou foi de fato aconteceu mesmo, né? Então, até que ele chega num local, numa certa ilha, podemos dizer assim, e tinha muito lodo antes de chegar nesse solo, né? Já tinha lodo, a superfície da água começou a mudar, peixes mortos, pedaços de criatura que ele não descreve, o cheiro muito forte de podridão, né? O conto diz isso, né? Por ser conto, pessoas, então não são histórias longas, contos geralmente com poucas páginas de leitura, né? Então é bom porque são, mesmo que você não tenha um hábito de leitura, você vai pega um conto para ler, você rapidinho termina de ler, né? É cerca de 3, 4 páginas, rapidinho você termina de ler. E aqui ele começa a falar, ele cita até O Paraíso Perdido, né? Uma outra obra aí literária também clássica aí. Pode-se dizer de horror também, né? Um cafezinho. Pode-se dizer de horror também. E cita ela tal. E ele começa a adentrar nessa superfície, né? E ele vê tipo uma encosta, tipo uma colina, vamos dizer assim. Na minha imaginação eu pensei como se fosse um vulcão, mas não era um vulcão, uma colina com uma descida, vamos dizer, com uma entrando por um fundo de um poço, né? E lá ele começa a encontrar inscrições, né, na parede, como se fossem hieroglifos, né? Algumas marcas, né, na parede, desenhos, né? Exatamente como se fossem hieroglifos, né? E ele cita aqui, conforme o texto fala mesmo, olha. Cadê? Os rostos e as formas eu não ouso descrever em detalhe, pois a simples lembrança faz-me fraquejar, né? Grotesco, além da imaginação de um Poe ou de um Bower, o contorno geral das figuras era muito humano, apesar das mãos e pés com membranas natatórias, dos impressionantes lábios carnudos e molengos, dos olhos vidrados, arregalados e de outros traços de lembrança desagradável, né? Tive a curiosa impressão de que os desenhos estavam bastante fora de proporção com o cenário ao redor, né? Uma das criaturas aparecia matando uma baleia, representada em tamanho só um pouco maior do que ela própria. Como eu disse, reparei no aspecto grotesco e no tamanho exagerado das figuras, mas no instante seguinte pensei que aqueles seriam apenas os deuses imaginários de alguma tribo primitiva de pescadores ou de navegadores. Uma tribo cujos últimos descendentes haviam perecido eras antes que o primeiro ancestral do homem de Piltdown ou do homem de Neandertal nascesse. Ou seja, ele descreve esses desenhos, essas marcas na parede, né, como se fosse imaginação ou deuses de alguma tribo, né, primitiva, né, bem antiga, bem pré-histórica, né, e tá de boa, né. Ele sentiu um desconforto ao ver aquelas imagens, ele descreve aqui, ele fala aqui, né, mas ele prossegue entrando nessa espécie de gruta, né, e aí o texto continua, né, no próximo parágrafo, né. Então, de repente eu vi, com um leve rumor que marcou sua chegada à superfície, a coisa apareceu acima das águas escuras, vasta como um polifemo horrendo. Aquilo se lançou com um pavoroso monstro saído de um pesadelo em direção ao monolito, né? Ao redor do qual agitava os braços escamosos, ao mesmo tempo que inclinava a cabeça hedionda e emitia sons compassados. Acho que foi naquele instante que perdi a razão. Olha que parágrafo e essa última frase aqui. Acho que foi naquele instante que perdi a razão. A partir daquele momento, ele vê uma criatura saindo, né? Saindo da superfície lá da gruta, saindo de uma superfície da água ali. Ele vê essa criatura que
é similar, né? É similar à criatura que ele viu de desenho, uma criatura bem, como se fosse uma espécie de anfíbio, de humanoide mesclado com peixe, vamos dizer assim, né? Você vê várias figuras dessas assim em jogos de RPG e tal, né? Então, mas na descrição, aqui o conto, né? É um cara comum, refugiado, fugindo da guerra, né, fugindo das garras do inimigo. E ele vê isso e ele fala que perdeu a razão. Isso é interessante, que você vê em muitos jogos que tem isso também, né? Que quando o seu personagem vê uma certa criatura, uma certa situação de fora do comum, fica assustado. Fatal Frame tem isso, né? O 3, eu lembro que joguei que tinha isso, umas cenas lá que você via um fantasma lá, saía correndo e o fantasma atrás de você. O Eternal Darkness, né, se eu não me engano, uma franquia lá da Nintendo que tá até sumida hoje em dia. Eu não joguei, mas eu já li sobre. Pelo que eu li, parece que tinha um marcador de medo conforme você. De sanidade, né? Você aumentava aquele marcador por situações que você estava enfrentando. Você poderia ficar louco e perdi o jogo, né? Grava Game Over. E em RPGs de mesa também você vê essa situação, né? As criaturas, os monstros dos contos de Lovecraft, né, são criaturas cósmicas, monstros além da imaginação, que em padrões de RPG, se um mero humano normal olhar para uma criatura daquela, ele vai entrar em desespero, né, tem as rolagens de dado, né, que conforme o que você rolar ali, ou você vai sair correndo, vai entrar em desespero, ou vai cair em coma, ou vai ficar louco, perder, enfim, são várias situações, e isso vem exatamente dos próprios contos de Lovecraft. Aqui vimos uma situação dessa. Ele fala que perdeu a razão, né? Eu acho que foi naquele instante que perdi a razão. Ele perdeu a consciência naquele momento. Então, em seguida o texto prossegue. Em relação à escalada frenética da encosta e da colina e a jornada delirante rumo ao barco, não recordo quase nada. Acho que cantei um bocado e irrompi em gargalhadas estranhas, quando não consegui mais cantar. Tenho lembranças difusas de uma forte tempestade, um tempo depois de retornar ao barco. De qualquer modo, sei que ouvi trovoadas e outros sons que a natureza só emite em seus momentos de mais furor, né? Quando emergi das trevas, eu estava no hospital em São Francisco. Quem me levou até lá foi o capitão do navio americano que resgatou meu barco, à deriva no oceano. Falei muito em meu delírio, mas descobri que haviam dado pouca atenção às minhas palavras. Meus benfeitores não sabiam nada a respeito de terras emersas no Pacífico, e não julguei apropriado insistir em um assunto que eu sabia ser inacreditável. Certa vez falei com um etnólogo famoso e diverti-o com perguntas um tanto peculiares sobre a antiga lenda filistiana de Dagon, o deus peixe, mas logo ao perceber que o estudioso era irremediavelmente ordinário, desisti das minhas perguntas. Ou seja, praticamente entrou em coma. Ele entrou em delírio, entrou em coma, né? E acordou depois, já no hospital em São Francisco, né? E você vê os efeitos ali da sanidade, do simples olhar para uma criatura bizarra, né? Uma criatura cósmica, como se fosse esse tal de Deus Peixe, Dagon. E o que atormentou muito, né? O nosso personagem aqui, que nem tem nome aqui na história. Isso é muito interessante, faz exatamente essa semelhança aqui que falamos sobre os jogos em games, jogos de RPG, né? Quando em determinada história o personagem vê uma criatura muito bizarra, uma situação muito extrema, em RPG de mesa você vai fazer um teste para determinar a situação, o resultado daquilo. Em jogos vai acontecer uma animação, enfim, é bacana isso e aterrorizante até, né? E a história aqui vai terminando, né? Terminando aqui nos dois últimos parágrafos. Sonho com um dia em que possam erguer-se acima das ondas para arrastar ao fundo em suas garras fétidas os requisitos dessa humanidade pífia e devastada pela guerra. Com um dia que a terra há de afundar e o fundo escuro do oceano erguer-se-á em meio ao pandemônio universal. É um apocalipse aqui, né? Que o personagem está falando que queria que acontecesse. O fim está próximo. Ouço um barulho na porta de um enorme corpo escorregadio batendo contra a matéria. Jamais vão me encontrar. Meu Deus, aquela mão. A janela. A janela. Ou seja, aqui encerra e o personagem está
visivelmente, né, psicologicamente abalado, né, atormentado por ter visto o tal do Dagon lá, o Deus Peixe, né. É uma história bacana, é a primeira história que inicia este livro aqui, né, a Biblioteca HP Lovecraft, né, volume 1. Então, vamos ver agora o segundo conto, né, que eu li também o segundo conto, né, tá fresco na memória e vamos falar sobre ele agora, beleza? E o segundo conto é Ar Frio, né, se chama Ar Frio, né, o segundo conto que está disponível aqui neste livro do Lovecraft. E este conto é interessante, que é um pouco maior do que esse que nós lemos, né? Este conto é interessante que tem os personagens já tem nomes, né? Aí tem uma senhoria, é de um cara que está morando numa pensão, né? Uma pensão assim meio de qualidade um pouco baixa, né? Você vê pelas descrições aqui do conto. Tem a senhora da pensão, né, a dona, né, a senhora herreiro, né, e tem o personagem central da história, que apesar que a visão da história vemos por esse personagem que está narrando, mas o personagem central mesmo, o foco da história é o tal do Munhoz, né, o Munhoz, que era um cara da medicina, podemos dizer assim. Não vou falar muito, porque às vezes você quer ler, quer degustar da história por si só, né? E é um cara da medicina que atualmente ele estava enfermo. Está enfermo e as coisas que ele faz lá no quarto dele, né? Ele tem praticamente 2 quartos, um quarto onde ele dorme, né? E o outro quarto que seria o laboratório dele, né? Ele cuida lá, vai fazendo no seu laboratório, ele vai planejando as coisas para tentar se recuperar dessa enfermidade, né, que o personagem não sabe, ninguém fala para ele, a senhora da pensão não fala, eles não citam, desconhecem a enfermidade dele, mas e nessa enfermidade dele ele tem que tomar uns cuidados específicos, né, tem que deixar sempre o quarto muito gelado, por isso o nome Ar Frio, e tá sempre e para deixar o quarto gelado tem que ter certos produtos químicos para colocar lá no motor, né? É uma história antiga, né? Como se fosse naquela época antiga, porque o próprio Lovecraft é antigo, né? Mas enfim, então e ele tem que cuidar para colocar esse motor para esfriar o quarto dele. Ele precisa de certos produtos como amônia e tal, e de vez em quando desce esses produtos, começa a respingar no quarto de baixo, que é o quarto do protagonista que está narrando essa história, e ele se incomoda com isso, reclama com a dona da pensão. Ela fala com ele, é o cara lá, um doutor que está enfermo e que de vez em quando acontece algum acidente e tal, e esse personagem principal nosso protagonista, ele começa a ajudar esse Dr. Munhoz, né? E cita ele aqui. Cadê? Quer ver a descrição do Sr. Munhoz? O homem à minha frente era baixo, mas de proporções notáveis, e usava um traje algo formal. De corte e caimento perfeitos, um semblante altivo de expressão dominadora, mas não arrogante. Era adornado com uma curta barba grisalha e um quince-nez à moda antiga, protegia os penetrantes olhos escuros e apoiava-se em um nariz aquilino, que conferia um toque mouro à fisionomia, ademais um bocado celtibérica. Os cabelos grossos e bem cortados que denunciavam as tesouradas precisas do barbeiro apareciam repartidos com graça logo acima da fronte elevada. O aspecto geral era de notável inteligência, de linhagem e educação superiores, né? É a descrição do Sr. Munhoz que o nosso protagonista vê, né? Um cara de respeito, né? Embora baixo como eu, mas era um semblante, assim, como ele falou, um semblante superior, mas não de altivez, assim, de respeito mesmo, né? De uma pessoa bem estudada. E tem a questão do ar frio aqui. No entanto, ao ver o Dr. Munhoz em meio a rajadas de ar frio, por causa do que eu já expliquei, né? Ele tem que deixar o quarto
refrigerado por causa da doença dele, sentiu uma repulsa que nada em sua aparência poderia justificar. Apenas o tom lívido da pele e a frieza do toque poderiam oferecer alguma base física para o sentimento, e até mesmo essas coisas seriam desculpáveis a levar-se em conta a notória invalidez do médico. Também pode ter sido o frio singular que me alienou, pois uma rajada como aquela parecia anormal em um dia tão quente, e tudo que é anormal suscita aversão, desconfiança e medo. Olha que interessante essa última frase, né? Tudo que é diferente, anormal, faz gerar um sentimento de aversão, desconfiança e medo. Então, ele viu o cara, respeitou tal, mas achou meio estranho aquele quarto gelado, né? Depois ele entende que é por causa da doença dele, que até então ele não sabe que tipo de doença. E as coisas vão passando, a história vai passando, é uma história mais longa, né? Eu não vou ficar narrando ela toda aqui pra não dar um vídeo muito longo. E chega um dia que a máquina lá de refrigerar o quarto, né? Como se fosse dizer o ar-condicionado, ela dá problema. Ela dá problema e o nosso protagonista ele tenta consertar por si mesmo, não consegue porque precisa de uma peça. Ele vai até lá na rua, paga uma pessoa para ir comprar para ele fora em outra localização. Isso demora, isso leva tempo. E conforme o tempo vai passando, o Dr. Munhoz vai piorando por causa da doença dele, que necessita de ter sempre o ar refrigerado em volta dele. E o que faz acontecer? Vamos lá. No geral, o Dr. Munhoz tornou-se um companheiro desconcertante e até mesmo repelente, diferente da visão, né, que ele teve à primeira vista dele. Mas a gratidão que eu sentia pela cura não me permitia abandoná-lo aos estranhos que o cercavam, e eu espanava seu quarto e cuidava de suas necessidades dia após dia. Eu estava ajudando ele, tratando como se fosse um pai, de certa forma, né? Um senhor ali que ele tinha afeição. Cadê? Eu espanava seu quarto e cuidava de suas necessidades dia após dia, enrolado em um pesado sobretudo que eu havia comprado especialmente para esse fim, por causa que o protagonista estava sentindo frio, então eu estava com um sobretudo para se aquecer ali, né? Da mesma forma que eu me encarregava de fazer suas compras e ficava pasmo com alguns dos produtos químicos que ele encomendava de farmácias e lojas de suprimentos laboratoriais, né? Uma atmosfera de pânico cada vez maior e mais inexplicável dava a impressão de pairar sobre o apartamento. Como eu disse, o prédio inteiro tinha um cheiro desagradável, mas naquele quarto era ainda pior. Apesar de todas as especiarias e incensos e também dos químicos de odor pungente usados pelo doutor nos banhos de imersão que insistia em tomar sozinho. Percebi que tudo deveria estar relacionado à sua doença e estremeci ao imaginar que doença poderia ser essa, né? Depois de abandonar o doutor inteiramente aos meus cuidados, a senhora Herrero passou a fazer o sinal da cruz ao vê-lo. Não permitia sequer que o filho Esteban continuasse a desempenhar pequenas tarefas para o velho. Quando eu sugeria a outros médicos, o doente manifestava toda a raiva de que parecia capaz. Era visível que temia os efeitos físicos dessas emoções violentas. Mas sua determinação e seus impulsos cresciam em vez de minguar, e ele recusava-se a ficar de cama, né? Ou seja, ele estava ficando mais nervoso, mais um semblante diferente, a aparência física estava mudando, ficando uma pessoa... A doença estava tomando conta dele, estava caindo o semblante, estava uma pessoa visivelmente doente e emocionalmente também. Estava ficando meio perturbado, mais nervoso, mais ranzinza, mais... Enfim, era praticamente uma outra pessoa de que o nosso protagonista conheceu quando viu o Dr. Munhoz pela primeira vez, né? E olha que interessante aqui também. O Dr. Munhoz adquiriu o hábito de escrever longos documentos que eram lacrados com todo cuidado e entregues a mim, com instruções para que, após sua morte, eu os entregasse a certas pessoas que nomeava, em sua maioria indianos letrados, mas também a um físico francês outrora célebre e dado por morto, a cujo respeito diziam-se as coisas mais inconcebíveis. A verdade é que, olha... Eu queimei todos esses papéis, sem os entregar a ninguém e nem abri-los. O aspecto e a voz do médico tornaram-se horríveis e a sua presença quase insuportável.
E olha outra coisa, ele falou que em setembro, que certo dia em setembro, um relance inesperado do médico provocou um ataque epilético em um homem que viera consertar sua lâmpada de leitura, né? O Dr. Munhoz receitou-lhe a medicação adequada enquanto mantinha-se longe de vista. O mais curioso é que o homem havia enfrentado todos os terrores da Grande Guerra, né, sem sofrer nenhum surto parecido em todo o seu decurso. Ou seja, a situação vai piorando, as coisas vão piorando cada vez mais, né? E tanto a aparência física quanto o semblante psicológico, emocional do Dr. Munhoz vai piorando. E o protagonista vai vendo isso, vai ficando cada vez mais assustado. E aqui a gente vai chegando na parte final deste conto. Esse conto é um pouco maior, como eu falei, né? Maior do que o primeiro, Dagon. Aqui, então, no meio de outubro, o horror dos horrores veio com um ímpeto vertiginoso. Uma noite por volta das 11 horas, a bomba do sistema de refrigeração quebrou, né? De modo que, passadas 3 horas, o processo de resfriamento por amônia tornou-se impossível. É aqui que ele piorou, né? Eu me adiantei aqui no início aqui, mas é aqui que ele piorou. Ele estava piorando naturalmente, mesmo com o ar refrigerado, mas aqui é o ápice. Aqui que a máquina ele quebra, a máquina de refrigeração, o ar-condicionado, né? Eu citei antes, mas é aqui no final do conto. E o protagonista tenta achar a peça para consertar a refrigeração, não acha, manda alguém, paga alguém para comprar em outra localização, e isso leva tempo. O Dr. Munhoz vai piorando, né? E o que vai acontecendo? A temperatura do apartamento aumentava sensivelmente, e por volta das 5 horas o doutor retirou-se para o banheiro, com ordens de que eu lhe fornecesse todo o gelo que pudesse encontrar nas lojas e cafés 24 horas. Ao retornar dessas jornadas desanimadoras e largar meus espólios em frente à porta fechada do banheiro, eu escutava um chapinhar incansável lá dentro e uma voz encorpada grasnando: mais, mais. Por fim, o dia raiou e as lojas abriram uma após a outra. Pedi a Esteban que me ajudasse a providenciar o gelo enquanto eu procurava o pistão da bomba, ou que comprasse o pistão enquanto eu continuava com o gelo. Instruído pela mãe, no entanto, o garoto recusou com veemência, né? E aqui ele paga alguém, né, pra ela comprar o pistão em outro lugar. E o protagonista continua, né? Eu fiz tudo o que pude e tinha esperança de que ainda houvesse tempo. O terror negro, no entanto, havia chegado mais depressa. A casa estava em pandemônio e acima das vozes exaltadas escutei alguém rezando em uma voz de baixo e profundo. Havia algo demoníaco no ar. E os inquilinos rezavam as contas de seus rosários enquanto sentia o cheiro fétido de que saía por baixo da porta fechada do médico. O desocupado que eu arranjara, né, que ele pediu para comprar o pistão, né, havia fugido em meio a gritos e com um olhar vidrado logo após a segunda remessa de gelo, talvez como resultado de uma curiosidade excessiva. É claro que não poderia ter chaveado a porta atrás de si, mas nesse instante ela estava trancada, provavelmente pelo lado de dentro, no banheiro, né? Não se ouvia som algum, exceto um inominável gotejar, lento e viscoso. Aqui eles arrombam a porta, né? E o que eles verem? Uma espécie de rastro escuro e viscoso se alastrava desde a porta aberta do banheiro até a porta do corredor, e de lá para a escrivaninha, onde uma terrível poça havia se acumulado. Lá encontrei algo escrito a lápis, com uma caligrafia tenebrosa e cega, como se fosse tremida, né, a mão. Uma folha horrivelmente manchada, como que pelas mesmas garras que as pressas haviam traçado as últimas linhas. Então o rastro seguia até o sofá e acabava de forma indizível, inominável, né? O que estava ou havia estado no sofá é algo que eu não consigo e não ouso descrever. Mas aqui relato que, com as mãos trêmulas, decifrei no papel coberto por manchas grudentas antes de puxar um fósforo e reduzi-lo a cinzas. O que decifrei, horrorizado, enquanto a senhoria e os dois mecânicos corriam em pânico daquele aposento infernal para balbuciar suas histórias incoerentes na delegacia mais próxima. As palavras nauseantes apareciam inacreditáveis sob o brilho dourado do sol em meio ao rumor dos carros e caminhões vindos. Aí ele tá falando, né? E o que dizia esse bilhete? Esse bilhete final aqui que o Dr. Munhoz deixou para ele. Dizia o seguinte: o fim, dizia o rabisco abjeto. É aqui. Não há mais gelo. O homem olhou e fugiu. O calor aumentava a cada instante. Os tecidos não têm como aguentar. Imagino que o senhor saiba o que falei sobre a vontade e os nervos e o corpo preservado depois que os órgãos param de funcionar.
A teoria era boa, mas na prática não tinha como durar para sempre. Houve uma deterioração gradual que eu não havia previsto. O Dr. Torres sabia, mas o choque matou. Esse aqui é o último bilhete que o protagonista acha lá, todo escrito, mal feito, em cima da escrivaninha, perto de uma poça gosmenta, né? Ou seja, isso aqui é o Dr. Munhoz que escreveu, um último recado para ele, né? Dr. Torres sabia, mas o choque matou. Ele não suportou o que tinha de fazer. Precisou levar-me a um lugar estranho e escuro quando deu atenção à minha carta e me trouxe de volta. Porém, os órgãos jamais voltaram a funcionar. Tinha de ser feita a minha moda, preservação. Pois saiba que morri 18 anos atrás. Essa história foi sensacional quando eu terminei de ler. Então o Dr. Munhoz já tinha morrido 18 anos atrás e ele ficava vivo através de fórmula de medicamentos especiais ali, uma preservação, uma autopreservação ali, cheio de amônia, cheio de coisas. Por isso o ar frio, por isso o nome do conto, ar frio, por isso tudo era refrigerado ali dentro do quarto dele. Ele não podia ficar no calor. E ele já tinha morrido e estava ali, estava zumbificado praticamente, né? Mas ele estava deteriorando, né? Como ele falou, ele não previu isso e estava acontecendo pouco a pouco. E chegou nesse limite aí. Quando o pistão da máquina quebrou, né? Demoraram a consertar porque as lojas estavam fechadas. E no outro dia que foi abrir, aconteceu isso. Ele virou essa poça de gosma com restos de órgãos, né? O que deixou todos ali em frente àquela cena estupefados, né? A senhoria saiu correndo, os mecânicos e o protagonista da história, que também não diz o nome, leu a carta tremendo e tacou fogo. Enfim, que conto, meus amigos, que conto. Desses dois eu gostei mais desse Ar Frio ainda, cara. Eu preferi mais o Ar Frio. O Dagon, bacana tal, que inclusive esse Dagon tem várias referências em jogo dessa criatura tal, em séries, mas esse conto eu curti demais. Então é isso, pessoas. Eu quero agradecer a vocês que viram esse vídeo. Não esqueça de curtir, não esqueça de se inscrever no canal. E aproveitando esse mês de Halloween, vamos falar uns contos aqui desse livro aqui, né, que estamos lendo, Biblioteca HP Lovecraft, né, volume 1. E no próximo vídeo a gente vai falar mais de 2 ou 3 contos, né? São apenas 10 que tem aqui, então não vão ser muitos vídeos, né? E aproveitando essa onda aí, depois a gente vai fazer um review aí. Qualquer coisa, até chamo convidados aí pra dar um apoio. Enfim, vamos confirmar nada. Mas um review da série Lovecraft Country também, que tá disponível aí também. No HBO, né? Tá disponível lá. Mas isso é pra depois. Por hora, vamos continuar nossos contos aqui, né? Eu espero que você tenha gostado, porque eu estou curtindo muito o livro. E o próximo vídeo vai ser mais contos aí do Lovecraft, hein? Fica ligado. Então, até a próxima aqui no Nerd Profeta. Beleza? Tchau, tchau.